Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou a Caroline Povoleri e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Brasil bate recorde de 3 eventos climáticos por dia em 2023. Lei sancionada pelo governo vai pagar bolsa para cursos técnicos a moradores de rua. Japão pousa na Lua e feito é transmitido ao vivo pela internet. Em meio ao período chuvoso que o país tem vivido em pleno verão, nós vamos voltar no tempo para contar uma história sobre as enchentes no estado do Rio de Janeiro. O rei de Portugal, Dom João VI, há quase 500 anos atrás, já havia ficado impressionado com tanta destruição. Todo ano, a história se repete. Pancadas de chuva além do esperado causam destruição, mortes e perdas. Em 2024, foi a vez da Zona Norte e a Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. Por hora, mais de 10 pessoas não sobreviveram às correntezas causadas pelas chuvas. Mas esta situação se repete há séculos. Em 1575, apenas 10 anos depois da fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, uma chuva tão intensa chamou a atenção de Dom João VI e foi alvo de inquérito. A conclusão parece a mesma repetida por prefeitos, autoridades e especialistas até hoje. Falta de conservação das valas e drenos pelos entulhos e presença de lixos dos mais variados tipos. Essa mesma história costuma acontecer até os dias de hoje. A maior enchente ocorreu em 1966, quando 250 pessoas morreram e mais de 50 mil ficaram desabrigadas. As chuvas transbordaram rios e alargaram as cidades durante 5 dias de temporal. O tempo passou, mas nada mudou. Em 2010, a chuva provocou quase 100 mortes no Rio e o desabamento no Morro do Bumbar, em Niterói, causou a morte de 48 pessoas e 3 mil ficaram desabrigadas. No ano de 2022, foi a vez de Petrópolis, a cidade imperial, com mais de 230 pessoas mortas. No mesmo ano, as chuvas também causaram mortes em Paraty e Angra dos Reis. E em 2024, a história se repete. Desta vez na cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, onde mais de 10 pessoas morreram em consequência do temporal do último fim de semana. Estima-se que o número de desalojados e desabrigados chegue a 600 em todos os municípios. A empatia e o amor ao próximo movimentou voluntários mais uma vez. Eles usam estruturas de plástico para levar água potável e quentinhas de alimentos a moradores atingidos por enchentes em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A cada nova tragédia, a mobilização de políticos é praticamente imediata. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Governo Federal vai instalar um escritório de emergência na Baixada Fluminense, no estado do Rio, em razão da gravidade das chuvas que afetaram a região e que podem voltar nos próximos dias. Agora, a população segue aguardando as previsões do tempo e torcendo para dias de paz. O Brasil registrou o recorde de 3 eventos climáticos por dia em 2023. Os dados são do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Os dados do CEMADEM mostraram que pelo menos 132 mortes foram associadas aos desastres em 2023, além de mais de 9 mil pessoas feridas, 74 mil desabrigadas e 524 mil pessoas desalojadas. De janeiro a dezembro, foram contabilizados 1.161 eventos, sendo que destes, 716 foram hidrológicos, como o transbordamento de rios, e outros 445 foram de natureza geológica, como deslizamentos de terra. Por região, o maior número de ocorrências foi em Manaus, no Amazonas, seguido por São Paulo e Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Além das ocorrências, o órgão também registrou uma grande quantidade de alertas de desastres e a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, dessa vez está no topo do ranking com 61 alertas em 2023.
Ao todo, os prejuízos econômicos causados pelos desastres no país somaram cerca de 25 bilhões de reais. A mudança no clima pode explicar o recorde de desastres naturais registrados no país, como, por exemplo, a transição do fenômeno La Niña para o El Niño, o que ocasionou uma mudança no padrão das chuvas em relação à média histórica. A recuperação do setor de turismo na Ásia tem elevado o número de turistas internacionais e deve ultrapassar o nível pré-pandemia em 2024. Os dados são da Organização Mundial do Turismo. Cerca de 1 bilhão e 300 milhões de turistas viajaram para o exterior no ano passado, em torno de 44% a mais do que em 2022. Segundo a agência da ONU com sede em Miami, o número equivale a 88% do nível em 2019, antes da pandemia. A recuperação do ano passado se deveu a um forte impulso no Oriente Médio, onde as chegadas de turistas superaram seu nível de 2019 em 22%, mas também na Europa, o principal destino turístico do mundo, onde a atividade alcançou 94% de seu nível pré-pandemia. Na Ásia, a recuperação foi mais fraca. O número de turistas internacionais se limitou a 65% do nível de 2019, apesar do levantamento das restrições sanitárias há um ano na China, após 3 anos de uma política de Covid-0. A expectativa é que, nesse ano, o nível de turistas vai ultrapassar os 2%. Segundo a agência da ONU, a atividade vai se beneficiar do aumento do turismo na China, graças à flexibilização do regime de vistos para muitos países e as viagens de cidadãos chineses para outras partes do mundo, mas a previsão poderá ser afetada pela turbulência econômica e geopolítica, especialmente no Oriente Médio, onde o turismo deve ser afetado pelas consequências do conflito entre Israel e o Hamas. A inflação, as taxas de juros elevadas, os preços voláteis do petróleo e as perturbações no comércio também podem continuar impactando os custos de transporte e alojamento em 2024. E falando em turismo, em Paris, a Torre Eiffel recuperou o seu nível de visitas em 2023 e superou o número anterior à pandemia de Covid-19. A empresa operadora da Torre Eiffel anunciou que o ponto turístico símbolo da França recebeu 6,3 milhões de visitantes em 2023, o que representa um número maior do que antes da pandemia de Covid-19. O ano passado, marcado pelas homenagens ao criador da torre, Gustave Eiffel, pelo centenário da morte do engenheiro, teve um aumento de 8% em relação a 2022. A torre recebeu 6,2 milhões de visitantes em 2019, antes de fechar por vários meses em 2020 e 2021 pelos confinamentos para combater a Covid-19. Os franceses ainda são os que mais visitam o local, cerca de 19% do total de visitantes, seguidos dos americanos com 13%. Os grandes museus parisienses, como o d'Orsay, também seguiram a mesma tendência, com níveis de visitas semelhantes aos de 2019. O ano de 2024 vai ser marcado pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris. Estão previstos mais de 15 milhões de espectadores na capital francesa. 8 estados e o Distrito Federal iniciaram 2024 com expressivos aumentos nos casos de dengue. O aumento de mais de 100% foi registrado em alguns estados no mesmo período no ano passado. Entra ano e sai ano. Um dos problemas ocasionados pelo verão, mais uma vez apresentou alta. Só nas primeiras semanas de janeiro, a região sul do Brasil registrou cerca de 11 mil casos de dengue. O salto, em comparação com o ano passado, é 958% maior. E os casos ocasionados pela picada do mosquito Aedes aegypti não são exclusivos da parcela sul do país. A alta ocorrência nesses e em outros estados populosos, como em Minas Gerais, levou a um aumento geral de 105% do número de casos. Acre, Amazonas, Distrito Federal e Roraima completam a lista de unidades da federação em que os diagnósticos dobraram ou mais. Em outros estados, como em São Paulo, Tocantins, Sergipe e Pernambuco, os casos da doença também se elevaram na comparação,
com as primeiras semanas do ano passado. As autoridades preveem um patamar recorde de casos em 2024, possivelmente muito superior à máxima histórica registrada em 2015. As estimativas divulgadas em dezembro pelo Ministério da Saúde, em parceria com o grupo Infodengue da Fiocruz, são de entre 1,5 milhão e 5 milhões de diagnósticos. Segundo os especialistas, a expectativa para este ano está associada a uma combinação de diversos fatores favoráveis à proliferação do mosquito transmissor do vírus, especialmente a intensidade do calor e das chuvas no país. Em meio à explosão no número de casos de dengue, a preocupação do governo federal é com os estados e municípios, já que não se sabe quais medidas serão tomadas para o cuidado com a população. Uma dessas medidas é a aplicação da nova vacina contra a dengue. Contudo, a quantidade atinge apenas 1% da população brasileira. Desde seu lançamento em 19 de dezembro de 2023, o aplicativo Celular Seguro registrou mais de 12 mil alertas de roubo ou perda. Entre os 925.355 aparelhos cadastrados, 11.542 alertas de bloqueio foram feitos. Os principais motivos de bloqueio foram roubo, com 5.231 ocorrências, furto, com 3.797 registros e outros, com 589 registros. Os estados com mais ativações do celular seguro foram São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. E o período com maior incidência de casos de roubo foi entre as festas de final de ano, Natal e Ano Novo. Vale lembrar que com o aplicativo, quem tiver o celular roubado ou furtado poderá avisar de uma vez várias instituições parceiras do governo, como a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e alguns bancos. A ferramenta está disponível para Android, iOS e navegadores como Google Chrome e Microsoft Edge. A quantia que nós gastamos hoje não compra quase a metade do que de 10 anos atrás. Isso porque a inflação não tem acompanhado o salário mínimo. Você já reparou que a sua lista de compras tem diminuído de alguns anos para cá? O básico, como arroz, feijão, macarrão, leite e açúcar. E os extras, como queijo, carne, biscoito e Danone, já não conseguiam compartilhar o mesmo espaço nos carrinhos de compras. Mas por que será que isso aconteceu? O poder de compra do brasileiro foi corroído quase pela metade entre 2013 e 2023. Isso porque o preço dos produtos nos mercados quase dobrou, enquanto o salário médio anual ficou praticamente estagnado. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerada a inflação oficial do país, subiu 88% em 10 anos. O salário médio anual do brasileiro, considerando o 13º e férias, por sua vez, aumentou cerca de 3% no período. Voltando a falar sobre a ida ao mercado, há 10 anos, se você fosse comprar com R$100, era possível montar uma cesta de 13 produtos básicos. Mas considerando as correções, até o ano passado, os mesmos R$100 não compram metade das mercadorias selecionadas. Em 2013, o quilo do arroz branco tipo 1 era de R$ 2,27. Já em 2023, o preço do mesmo arroz passou para R$ 4,44. Após perceber essa realidade, o cliente trabalhador só tem duas opções: ou desembolsar mais para comprar a mesma quantidade de produtos ou cortar alguns itens da lista de compras. Os especialistas apontam para dois grandes motivos para essa redução no poder de compra do brasileiro: a inflação relevante e a baixa produtividade profissional. Isso porque o Brasil não tem um período deflacionário nos últimos 10 anos, ou seja, ano após ano, os preços de itens compilados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, subiram e o salário não. Enfim, para que o brasileiro não perdesse o poder de compra, segundo economistas, o salário precisaria ter aumentado aproximadamente 88% no período de 10 anos.
percentual equivalente ao acumulado do IPCA de 2013 a 2023. Na prática, o salário teria que quase dobrar para a pessoa recuperar o poder de compra e conseguir adquirir a mesma quantidade de itens que em 2013. A lei que cria a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua foi sancionada e o pagamento de uma bolsa para os moradores de rua que fizerem curso técnico está previsto. O incentivo à geração de empregos e à contratação de pessoas em situação de rua, a promoção de iniciativas de estímulo e apoio à permanência para a qualificação profissional e a facilidade no acesso à renda por meio da implantação de uma política de acesso ao microcrédito para incentivar o empreendedorismo são os 3 eixos do programa PNTC Pop Rua. Ainda segundo o texto, outra diretriz é a de estimular ações de enfrentamento ao preconceito, discriminação e violência contra essas pessoas no ambiente de trabalho. O texto também traz a possibilidade da União e os demais entes federativos estabelecerem convênios com entidades públicas e privadas sem fim lucrativos para o desenvolvimento de projetos que beneficiem o grupo. As pessoas que queiram participar de cursos de qualificação profissional ou aprimorar o nível de escolaridade vão receber um incentivo financeiro. O texto também obriga o Estado ou o município a criar mecanismos que garantam prioridade de vagas em escolas públicas para crianças e adolescentes, filhos de pessoas em situação de rua que estejam buscando qualificação profissional. O governo federal lançou o plano da Nova Indústria Brasil com estímulos para empresas nacionais. O investimento será de 300 bilhões de reais. Com metas para os próximos 10 anos, a nova política é destinada especificamente para 6 áreas: agroindústria, bioeconomia, complexo industrial de saúde, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade, transformação digital e tecnologia de defesa. A proposta foi construída ao longo do último semestre pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, comandado por Geraldo Alckmin e composto por membros de 23 ministérios e 50 representantes de setores produtivos. O plano de ação deve retomar o papel do poder público como indutor do desenvolvimento da indústria, com o uso de linhas de crédito, subsídios e requisitos de conteúdo local para fomentar empresas nacionais. O plano, que estabelece uma série de metas até 2033 para a neoindustrialização do país, tem o objetivo de reverter o processo de desindustrialização. O plano está dividido em 6 missões voltadas para a segurança alimentar, ampliar o acesso à saúde, o bem-estar nas cidades, ampliar a produtividade, garantir segurança energéticas e a defesa nacional. A nova indústria, a neoindustrialização, é inovadora, ela é verde, é sustentável, é exportadora e ela é competitiva. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que as contas de luz devem subir em 2024. As projeções apontam que a alta pode ficar acima da inflação. Os reajustes das contas de luz devem subir 5,6% em 2024. A ANEEL fez projeções inéditas com uma estimativa média para 52 concessionárias de distribuição do país. No ano passado, a agência previa alta de 6,8%, mas o aumento efetivamente verificado foi de 5,9%. A projeção para os reajustes médios deste ano supera tanto as estimativas de mercado para o IGPM quanto para o IPCA, a inflação oficial captadas no último Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. De acordo com a agência, uma das razões para a previsão de reajuste acima da inflação é a expansão da rede básica de energia, com leilões de linha de transmissão que somam 60 bilhões de reais em novos investimentos. E as concessionárias precisam ser remuneradas via tarifa por esses investimentos. O segundo motivo é o aumento dos incentivos no setor. A conta de desenvolvimento energético, que reúne a ajuda de custo nas tarifas, é rateada pelos consumidores de todo o país e deve alcançar 37 bilhões de reais em 2024. No ano passado, foi de 34 bilhões de reais.
Desde 2010, houve crescimento de 269%. A última causa da alta na conta de luz deve ser o fim da devolução dos créditos decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculos de PIS/COFINS. Esse ano, resta somente um residual dos mais de 50 bilhões de reais que estão sendo devolvidos aos consumidores por pagamentos indevidos. Como a maioria dos créditos já foi usada em 2022 e 2023, neste ano o alívio fica menor. 2 zoológicos de Praga e Londres receberam 2 gorilas que nasceram neste mês. A espécie está criticamente ameaçada, apesar de ser a mais numerosa de todas as subespécies de gorilas. O Zoológico de Praga, na República Tcheca, apresentou seu novo filhote de gorila da planície ocidental, uma menina, nascida em 2 de janeiro. Os pais são Kisumo, um macho importado da Áustria, e Dune, nascida na Espanha em 2013. O nome da recém-nascida vai ser escolhido a partir de propostas enviadas por crianças de Camarões, onde o Zoológico de Praga coopera na proteção de gorilas na reserva de Já. O bebê toma o leite da mãe a cada 2 horas, está bem, e por enquanto só está sendo carregada por Dune, que não a entrega a mais ninguém. Em Londres, outro animal da espécie nasceu na quarta-feira, mas seu nome e sexo ainda não foram revelados. De acordo com a Sociedade Zoológica de Londres, o desmatamento, a caça ilegal e doenças colocam em risco de extinção a espécie. O número exato de gorilas das planícies ocidentais não é conhecido, pois eles habitam algumas das florestas tropicais mais densas e remotas da África. Mas o Fundo Mundial para a Vida Selvagem estima que pode haver cerca de 100 mil. 8 de cada 10 brasileiros estão endividados. Por isso, é bom ficar atento aos cursos que os bancos vão abrir a partir de julho sobre como lidar bem com as finanças. Quando o assunto é educação financeira, nós brasileiros deixamos um pouco a desejar. Muitas vezes, nos falta mesmo dinheiro, mas em outros, o empecilho é o tempo. Sincera, a correria do tempo não nos permite colocar em prática. O Jonathan costuma colocar tudo na ponta do lápis para ficar em dia com as finanças. Eu tento me programar, tentar assim, pesquisar a questão dos preços, a me programar, por exemplo, fazer uma viagem, quanto vai gastar, tentar economizar para a gente não passar apurado, né? Seja como for, o fato é que a maioria da população está endividada. No Brasil, o índice chega a 60%. Em Campo Grande, por exemplo, são quase 200 mil pessoas. Mas a partir do segundo semestre, esses números podem começar a mudar. Isso porque os bancos terão de ensinar aos clientes sobre educação financeira, assunto que não tratamos há tempos. 20, 30 anos atrasados, porque o endividamento não é de agora. Então nós temos a taxa de juros do Brasil das maiores há mais de 40 anos. Eu acompanho, então a gente vê que a taxa de juros, ela realmente é o principal fator de endividamento. A organização do orçamento funciona praticamente como um semáforo. Tem o verde, que é quando você tem uma reserva ainda para gastar, depois vem o amarelo. Nessa hora, acende um sinal de alerta. E o vermelho. Nessa hora, é hora de parar e repensar na sua situação financeira. Para o economista, o ideal é que esta educação comece já na infância. O Felipe já sabe bem o que quer. Guardou o troco da empada para uma futura compra. Guardar para mim juntar e comprar outros. Mas você vai comprar mais o quê? Comprar minha mochila para mim voltar à aula. E você já tá juntando a grana já? Já. Já a Kemily costuma ensinar para as filhas, Giovana e Brenda, de 2 e 5 anos, brincando de depositar moedinhas num cofrinho. Eu ensino elas a aprender, a primeira coisa, a economizar. E que primeiro a gente trabalhe para depois conseguir o dinheirinho. Aí a gente vai lá, quando elas tá boazinha, a gente dá um agrado para elas e a gente tem um cofrinho que deixa separado para elas. Piloto de drone, psicólogo infantil e técnico em geologia. Essas são algumas profissões que estão em alta em 2024, de acordo com uma plataforma especializada em mercado de trabalho. Vamos conferir.
O levantamento refletiu sobre as grandes tendências do mercado de trabalho no Brasil e a analista de privacidade está liderando o ranking pelo segundo ano consecutivo. A lista com 25 empregos inclui as posições de analista de cibersegurança, executivo de vendas, gerente de contas estratégicas, engenheiro de segurança de processo e assessor de investimento. O cargo de gerente de tráfego é compartilhado todos os anos pela plataforma. A pesquisa é baseada em dados dos usuários sobre as vagas que ocupam e classificam os cargos que tiveram crescimento mais acelerado nos últimos 5 anos da plataforma. O primeiro lugar do ranking ficou com o cargo de analista de privacidade e o segundo com o analista de cibersegurança devido aos avanços tecnológicos em 2024. Já os empregos de psicólogo infantil, piloto de drone e técnico em geologia são novidades na lista. A presença do psicólogo aponta uma crescente conscientização sobre a importância e o cuidado com a saúde mental. A lista também detalha sobre as atribuições dos cargos e as cidades brasileiras com mais contratações. Um irlandês de 93 anos de idade virou objeto de estudo por ter uma idade biológica de 30 anos. E detalhe, ele começou a se exercitar para valer aos 70 anos de idade. Vamos conferir essa inspiração. Imagine estar com 93 anos de idade e ter a saúde entre 30 e 40 anos. Na Irlanda, Richard Morgan começou a praticar exercícios físicos aos 73 anos de idade. E o resultado surpreendeu. São 74 quilos, 80% de músculos e apenas 15% de gordura. A frequência cardíaca dele é de 153 batimentos por minuto. Geralmente, entre idosos, a frequência fica entre 50 e 60. Um exemplo de envelhecimento que virou caso de estudo. Morgan se exercita 40 minutos todos os dias. São treinos fáceis, moderados e intensos. Levantamento de peso, é claro, e uma dieta alta em proteínas. O idoso pratica remo. Inclusive, já remou o equivalente a quase 10 vezes ao redor do globo terrestre. E mais, se tornou o ganhador de 4 campeonatos mundiais de remo seco, o último em 2022. Se um espadeiro, ex-fabricante de baterias, que não praticava exercícios regularmente, conseguiu, será que outras pessoas também podem continuar fortes e se adaptar bem à velhice? De início, eu quero lembrar a todos vocês que nós não estamos falando de um Superman. Na verdade, nós temos o vovô de 92 anos, campeão de remo, mas nós temos também fisiculturistas de 90 anos, nós temos maratonistas de 80 anos. Esses casos apenas refletem os cuidados tomados durante a fase adulta e também os benefícios que a alimentação saudável e o treinamento físico podem trazer para o nosso organismo. Todos os octogenários e nonagenários têm em comum alguns aspectos, como consistência no trabalho físico, dieta regrada e saudável, controle de fatores como tabagismo, etilismo, estresse emocional e, principalmente, constância. Fazer dia após dia aquilo que nós sabemos que é saudável para o nosso corpo, certo? No caso do vovô de 92 anos, foi relatado que ele tem uma alta carga de treino, um treino muito intenso, mas não poderia ser diferente, porque ele treina para ser atleta. O que nós precisamos entender é que, se nós desejarmos qualidade de vida e um aumento da expectativa de vida, nós não precisamos treinar como atletas. Basta que nós aplicamos na nossa rotina alimentação saudável e exercício físico, pelo menos 3 vezes na semana. Assim, todas as pessoas conseguirão chegar na terceira idade com uma excelente qualidade de vida. E você, está preparado para uma nova vida saudável? Um passo de cada vez. O Japão se consolidou como uma das nações que pousaram na Lua e o feito foi transmitido ao vivo pela internet. Vamos rever agora o momento do pouso na história da corrida espacial.
canal japonês JAXA, da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, transmitiu ao vivo a aterrissagem do seu explorador de alta precisão na Lua. O objetivo da missão SLIM é desvendar os mistérios da Lua, analisar a composição das rochas e estudar sobre os recursos hídricos presentes no satélite. Para isso, a missão conta com um explorador de alta precisão, o Moon Sniper, que traduzido do inglês significa atirador lunar. A tecnologia pioneira realizou a aterrissagem por pontos, conduzindo o explorador robótico até um local preciso, que é uma cratera chamada Scioli, com 100 metros de diâmetro em uma região perto de encostas. Por isso, desafio, já que os pousos na Lua costumam acontecer em locais mais abertos, com mais de dezenas de quilômetros de precisão. O veículo não tripulado foi lançado em setembro do ano passado e entrou em órbita lunar no dia 25 de dezembro. Neste processo, equipamentos foram liberados a partir da espaçonave como mini-robôs que ficaram responsáveis por gravar imagens diretamente do satélite natural. E nós vamos ver os resultados dessa aterrissagem de fato daqui a um mês, quando as imagens e alguns estudos preliminares forem divulgados. O Teatro Liberdade está localizado no bairro da Liberdade, em São Paulo, e é uma ótima opção para passeios com a turma e também com a criançada. Inaugurado no dia 16 de agosto de 2019, o Teatro Liberdade tem se destacado como um dos ambientes mais aconchegantes de São Paulo para se ver uma peça. Parte desse conforto vem de sua nova estrutura, que se renova com frequência, e também pelos serviços prestados ao cliente. Essas inovações, somadas a um ambiente confortável, é considerado o segundo maior teatro de rua da capital paulista. Os seus mais de 900 lugares demonstram sua capacidade. Mas o seu começo não foi como a gestão esperava. E logo de 2019 até março de 2020 é um processo de arranque, e aí quando se inicia o arranque mais sólido vem a pandemia, né? Mas a gestão de Manuel conseguiu lidar de uma forma mais consistente e o Teatro Liberdade passou a se estruturar pensando no pós-pandemia. Nós fomos o primeiro teatro do Brasil a arrancar com um Broadway em 2021 e daí até hoje nunca mais paramos. E realmente, o que é apresentado pelo teatro acaba por se tornar uma opção cultural interessante para os moradores e turistas de São Paulo. Olha que sua programação é considerada eclética, ou seja, agrada diversos tipos de gostos. No Teatro Liberdade é possível encontrar peças teatrais, stand-ups e até mesmo musicais. Essa junção faz com que as programações atinjam do público infantil até os idosos, passando por todas as gerações. E nós conseguimos atingir, de fato, todas as faixas etárias. Nós temos hoje, por exemplo, um espetáculo em cartaz que é uma festa à família. Nós temos a criança, o pai da criança, a mãe da criança, a avó e muitas vezes a bisavó da criança. E que todos desfrutam de um conteúdo fantástico. Que maravilha! É linda! Eu sei! E é aqui, no Teatro Liberdade, que a população encontra um espaço onde a modernidade se une com a história e a tecnologia auxilia o público a ter uma melhor experiência no espetáculo. Tudo isso com um pensamento sustentável. Manuel explica que o espaço sempre busca garantir uma filosofia ecológica. Então, isso é um cuidado muito grande que nós temos hoje, tecnicamente, em relação ao público. Gostamos muito de ter produtores
que digam para nós, a gente tem um cenário, mas ele é feito com materiais recicláveis, é um conjunto de produtos que não vão poluir o meio ambiente quando nós formos desapegar desses materiais. Então são conceitos que a gente olha, observa e tem muito valor na hora de construir uma pauta no Teatro Liberdade. São exatamente esses valores e diversidades na programação que atraem todas as semanas muitas pessoas para o local. Com isso, o Teatro Liberdade se torna uma ótima opção para o fim de semana. Uma dica cultural que, por muitas vezes, passa despercebido pelos nossos olhos. O teatro fica localizado na Rua São Joaquim, número 129, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Para maiores informações, entre no site teatroliberdade.com.br e acompanhe a programação. Estou pronta, então... E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, é só nos acompanhar nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.